a ideia que a gente trouxe aqui são alguns principais pontos, tá, da reforma, tanto na parte da pessoa física como da pessoa jurídica. Imagino que todo mundo aí saiba que tem o projeto em andamento, né, da reforma. No momento atual, esse projeto ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, está indo para o Senado. Se aprovado no Senado, vai para o presidente sancionar, ou vetar, ou alterar mais alguma coisa. Então, a primeira fase aí, que seria a Câmara, que são, né, mais deputados, mais gente para aprovar, já passou. No Senado agora tem né, pode ser revisto, alterado também, mas a gente trouxe o que está aprovado hoje, tá? A votação foi dia 2 de setembro, então a gente trouxe tudo conforme a última aprovação. Hoje mesmo eu dei uma pesquisada, fiz mais uma... Busquei ver se tinha alguma previsão da votação no Senado e ainda não tem. Então, espero que agora que a gente acabar aqui não saia notícia que já mudou tudo que nós falamos, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, então, principais alterações do projeto de lei. Esse projeto de lei, só para não confundir, tá? Esse é o segundo projeto de lei da reforma tributária. O primeiro, eu não sei se vocês vão lembrar, mas foi aquele que trouxeram a possibilidade da criação da CBS, que teoricamente substituiria o PIS e COFINS. Então, a CBS era uma ideia mais ou menos de transformar, unificar alguns impostos. Está ainda em andamento, mas esse aqui não tem nada a ver com aquele projeto, tá? Esse aqui está em andamento agora, seria o segundo projeto. Pessoa jurídica. Então, a gente colocou aqui primeiro os pontos da pessoa jurídica, por justamente saber, né, que todo mundo aqui é empresário, óbvio, né, todo mundo também tem as questões da pessoa física, mas a gente colocou primeiro a questão da pessoa jurídica para poder dar uma ênfase melhor. Bom, vamos lá. A primeira questão, que para mim até hoje é a mais importante, talvez a única que vai beneficiar as empresas, foi a redução das alíquotas de imposto de renda e contribuição social. Então, hoje, nós temos uma alíquota de imposto de renda de 15%, mais o adicional de 10%, contribuição social 9%, totalizando 34%. Isso tanto para o lucro real como para o lucro presumido, tá? Qual foi as mudanças que foi aprovada agora na Câmara? Diminuíram consideravelmente as alíquotas de imposto de renda. Então, veja que de 15% passou para 8%, uma redução bem expressiva. Mantiveram o adicional de 10%. Contribuição social de 9% passou para 8% também. Então, somadas ali, hoje nós temos uma situação de uma carga tributária de 34%. Em tese, vai se reduzir para 26%. É uma economia assim, absurda em relação a imposto de renda e contribuição social. Depois, tá, no final, tem algumas simulações que a gente fez para poder ilustrar melhor o que nós estamos falando e o que vai impactar. Aqui, então, existe um ganho, né, uma economia para as empresas do modo geral, lucro real e lucro presumido. Mas não é tão fácil assim, o governo não vai dar nada tão simples assim. Até uma adendo, até a simples ainda não vai, possivelmente até agora não saiu nenhuma alteração. Estão pensando talvez em lançar também alguma redução, porque ficaria desproporcional, né, por conta do simples, mas por enquanto ele continua igual. Aqui o texto fala alteração do imposto de renda e contribuição social. Não fala lucro real, lucro presumido, mas as empresas do Simples possuem uma carga tributária unificada. Então, quem tem empresa no Simples aqui, se você vê lá que você paga 15% de imposto, dentro desses 15% tem INSS, PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição. Já tem um lobby muito grande do próprio Sebrae, dizendo o seguinte: como é que vocês deixaram 80% das empresas hoje são optantes pelo Simples, como é que vocês deixaram de fora essa fatia, né? Se teve uma redução nos impostos, teoricamente, vocês precisam reduzir as faixas do Simples. Óbvio, faz total sentido, e eu não tenho certeza que não vão aprovar isso aqui, espero que não mude, mas não vão deixar as empresas do Simples de fora. Então, provavelmente, vai ter mais alguma inclusão dessas empresas optantes pelo Simples nessa redução também. Inclusive, só fazendo um adendo, né? Caso não haja, vamos ser pessimistas, não vamos deixar de fora as empresas do Simples mesmo e acabou.
passa a fazer muito mais sentido quem tem uma empresa que fature 200, 300 mil, sair do simples e passar para o presumido. Faz total sentido, a não ser que você tenha uma folha muito grande, ou que trabalhe com um ramo que não tenha crédito CMS, ou coisa assim. Mas garanto que 90% das empresas do simples vão ter que repensar se vale a pena ou não. Ô André, mas desculpa, eu sei que você vai ter um tempo para pergunta, mas a ideia é redução com simplificação? Não, aqui foi reduzida as alíquotas do imposto de renda e contribuição, de modo geral. O que acontece? As empresas optantes pelo simples, elas não têm esses impostos separados, não existe essa alíquota de 15, ou de 9, ou de 10, entendeu? Então, a lei fala o seguinte, alteraram essas alíquotas, mas e as empresas do simples que não estão nessa condição? Elas também pagam imposto de renda e contribuição, então elas ficaram de fora? Em tese, sim. Ninguém falou, tá, e reduziu as faixas do Simples Nacional, de 10 para 8, não fizeram isso. Então, para as empresas normais, já tem uma redução. E as do Simples, teoricamente, esqueceram e ficaram de lado. Então, existe um lobby aí do Sebrae, uma apelação para poder incluir isso aí. E eu não tenho dúvida que vão incluir, né? Nós estamos falando, igual eu falei, 80% das empresas hoje são optantes pelo Simples. Bom, segunda alteração, periodicidade de apuração do imposto de renda e contribuição no lucro real, tá? Então, exclusivo para o lucro real. O que acontece? Hoje nós temos duas opções. Ou você escolhe fazer a apuração do imposto de renda anual, e aí todo mês nós temos que fazer um levantamento, um balanço de suspensão e redução para pagar por estimativa, quanto que seria o resultado. Ou trimestral. Essa é uma situação hoje. Eu não vou entrar muito no mérito disso, mas um exemplo. Tem situações que é vantagem você pagar por estimativa e tem situações que é vantagem pagar trimestral. Claro, depende do ramo, depende da sazonalidade, depende de uma série de fatores. Uma empresa que sempre vem dando lucro todo mês, ela compensa estar no trimestral justamente porque você ganha um caixa no pagamento, que não precisa ser recolhido mensalmente como no anual. Mas empresas que às vezes dá prejuízo no mês, no outro lucro, às vezes até um trimestre de prejuízo, outro lucro, o anual é a melhor forma que você acaba pagando um imposto justo durante o ano. O trimestral acaba que você possa pagar mais imposto do que no anual. Então, qual foi a alteração? Hoje nós temos então a opção anual, que recolhe-se mensal por uma estimativa e depois no final do ano você faz o acerto, entre aspas, ou trimestral. Agora, a regra é que só vai ser possível fazer trimestral. Teoricamente, parece que não muda muito, mas isso tem um impacto muito grande para alguns ramos que têm a produção sazonal. Então, por exemplo, agronegócio. Se a gente pensar que você tem aí uma safra no ano, 2 safras, e num determinado período seu faturamento aumenta 5, 6 vezes, aqui, teoricamente, tem um período que você vai pagar mais imposto. No final do ano, hoje, você pode usar o prejuízo, durante o ano, para compensar outro período de lucro. Nessa regra trimestral, existe uma regra que você pode usar o prejuízo para compensar e existe uma observação que é o seguinte, de um ano para o outro, você só pode compensar 30% do prejuízo. Então, o que vai acontecer aqui? Hoje, na anual, mesmo que você, em tese, pague o imposto a maior, a gente faz uma PERDCOM, que é um processo administrativo, e recupera esse valor pago a maior. Vira saldo negativo e você compensa com outros impostos no ano seguinte. No trimestral não vai existir mais esse saldo negativo, porque cada pagamento no final do trimestre ele é líquido e certo. Então, empresas acabam que prejudicam uma fatia das empresas aí que está hoje no lucro real. Digamos, uma empresa que tenha os 6 primeiros meses, ali, os 2 primeiros trimestres lucro e depois nos 2 últimos trimestres prejuízo, você acabou pagando naqueles 2 primeiros trimestres e os outros 2 trimestres você vai acumular um prejuízo para ir compensando nos próximos anos, mas aquilo que você pagou é devido. Se fosse no lucro real anual, você faria essa compensação do que pagou e fazer uma PERDCOM para utilizar no ano seguinte em outros impostos. Então, quer dizer, você hoje, quem faz anual, pode usar o prejuízo 100% para bater um lucro. Nessa nova regra, no final do ano, de um ano para o outro, você fica limitado a usar só 30%. Então, você vai perder, entre aspas, aí, um benefício. E ainda assim, quem tem, igual eu falei, período sazonal, num determinado período pode pagar mais do que pagaria se fosse antes. Então, é uma regra que vai valer a pena a gente depois entrar em contato com cada cliente, com cada situação, para poder exemplificar como que isso se aplica ao negócio de cada um.
Então não vale a pena eu trazer uma simulação disso aqui, porque, como eu falei, tem casos que vai ser positivo, tem casos que vai ficar na mesma e tem casos que vai ter um aumento muito grande na carga tributária. Essa é uma alteração meio, não sei nem se o pessoal não está querendo divulgar muito, mas essa é uma das que mais vai impactar vários negócios aí. Lucro real, né, nesse caso. Quais segmentos você enxerga? Agronegócio, com certeza. Por quê? Porque exclusivamente tem picos, não tem como não ter soja, insumos, né? Quem tem, em tese, uma atividade que não tem sazonalidade, um cíclico, né, está sempre faturando igual, teoricamente vai se beneficiar. Por quê? Porque ela ganha um prazo de 3 meses para pagar, quando antes teria que pagar mensal. Então você ganha fluxo de caixa. Mas quem vai se prejudicar com certeza é quem tem esses picos de faturamento. Hoje até vai ter uma mudança também no lucro real trimestral, no trimestral, que até então você pode, caso você tenha um prejuízo em um trimestre, você pode se aproveitar de 30% no próximo trimestre que você tenha lucro. 30% do lucro do trimestre. E agora com essa mudança dentro do ano não vai ter mais essa limitação. Então caso você tenha no primeiro trimestre um prejuízo, você pode se aproveitar 100% no segundo. Bom, vamos para a próxima mudança. André, Sim. Só simulando, no caso de um vendedor de soja, por exemplo, a fixação, se ele fizer ela mensal, como que ficaria isso? Fixação de preço? Não, aqui vai valer o resultado. Então, por exemplo, fixação de preço, mas se efetivamente ele não vender, não entrar no resultado, não se aplica. Não tem garantia nenhuma a fixação para efeito de imposto de renda e contribuição, nesse caso. Não quebraria ainda? Não porque qual que é o fato gerador? A venda, né? Então a fixação é uma mera condição que ele se programou. Mesma coisa, contrato que você vai fazer em dólar e tal. Para efeito de imposto de renda e contribuição não muda nada. O que vai valer é a data da efetivação, da entrega. Bom, outra regra que mudou, juros sobre capital próprio, né? Hoje, a maioria das empresas, pelo menos que a gente atende, né, e conversa e vê o mercado, não fazem essa distribuição de juros sobre capital próprio, a não ser as SAs, da empresa de capital aberto, que remunera os acionistas e tal. Para quem faz, é permitido fazer para empresa limitada, né, que seja capital fechado, mas a maioria das empresas acabam não fazendo. Para quem faz, hoje, os juros de capital próprio podem ser dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda e contribuição. Então existe um equilíbrio ali, você distribui e você pode usar aquilo ali para poder compensar o imposto, né? Pela nova regra, eles vão fazer a extinção da dedutibilidade. Então quer dizer, você então, não vai mais... lucro real você não pode mais utilizar como despesa, então você tem que adicionar e calcular sobre... Para as empresas SA que fazem isso também vai ter impacto, inclusive bastante impacto. Para as empresas normal, limitada, que acabam não fazendo esse pagamento de juros de capital próprio, talvez não tenha, né? Já não era vantagem, agora quer dizer... Isso vai extinguir, né, praticamente o juros sobre capital Ninguém vai querer fazer, porque uma vez que você não tem muita vantagem. Bom, essas regras da pessoa jurídica, depois no final eu vou mostrar algumas simulações e aí a gente volta só para pincelar, para não ficar muito extenso, tá? Pessoa física. Na pessoa física, o governo tenta até divulgar mais do que as próprias alterações da pessoa física do que da jurídica, por conta disso, para falar que está tendo redução, que vai ter benefício. Só que assim, eu vou mostrar alguns exemplos que a gente acaba sabendo que isso é uma fatia muito pequena de tudo que vai impactar nas empresas. Então, vai ter diminuição na pessoa física? Vai. Porém, se você falar que em uma empresa aumentou alguns milhões, quantas pessoas físicas você precisa pegar para poder equilibrar, né? Um exemplo, distribuição de lucro. Essa aqui a gente tratou como pessoa física, mas vai impactar nas empresas. No final a gente vai mostrar uma simulação que vai trazer isso. Distribuição de lucros e dividendos hoje são isentas de imposto de renda. Então, tem sócios de empresa aqui, né? Todo mundo sabe que você apurou o resultado, sobrou aquele lucro, distribuiu 0 de imposto. Pessoa física, você recebe esse dinheiro, faz o que quiser com esse dinheiro, não paga nada de imposto. Qual é a briga e qual é o ponto que nós estamos aí engasgados, que ninguém aceita, mas que teoricamente não vai mais mudar? Tributação da distribuição de lucro. Então como é que vai ser isso? Agora, tá? No começo do projeto, a tributação seria de 15%. Agora, dia 2/9, já fizeram uma alteração por conta de todos esse manifesto, todo mundo inconformado com isso, reduziram para 15% e tiraram uma parcela de empresas. Então,
Texto aprovado. Vão tributar 15% na física, tá? Ressalvados os dividendos distribuídos por empresa ME ou EPP, então aqui entenda-se, empresas do Simples Nacional e do lucro presumido, cujo faturamento bruto anual não ultrapasse 4.800.000 no ano. Então nós estamos falando aqui de 400 mil por mês. Como que seria isso aqui? Lá atrás, lembra da redução do imposto de renda e contribuição que eu falei no primeiro slide. Beleza, ali você diminuiu uma carga tributária da empresa. Mas essa mesma empresa que eu tenho, que eu vou pagar menos imposto de renda e contribuição, e eu sou sócio, quando eu distribuí o lucro dela, ela me deu lá, faturei 1 milhão, ela me deu 200 mil de lucro, por hipótese. Esses 200 mil que hoje são isentos, teoricamente agora eu vou ter que pagar 15% sobre isso, na física. Então assim, se eu sou sócio, se você falar, eu reduzi o imposto na sua empresa, beleza, mas eu vou fazer você pagar aqui como sócio, para mim não era mesmo. Então, quer dizer, é dar com uma mão e tirar com a outra. Só que você dá 1 e tira 5, né, nesse caso aqui. E a empresa ela vai ter que reter do pagamento e pagar o líquido para o sócio e fazer esse recolhimento. Então, aqui é o seguinte, no começo da discussão, da reforma, eles não tinham excetuado ninguém, nem empresa do Simples Nacional. Então, todo mundo ia ter que pagar 20% na época sobre o lucro. Agora, nessa segunda vez, já deram uma aliviada para empresas do Simples Nacional e lucro presumido, desde que se enquadre nessa faixa de faturamento. Essa parcela do lucro presumido é uma parcela assim que hoje, teoricamente, as empresas estão todas no Simples, quem está faturando isso, a não ser que não possa, por várias situações. Mas se existir alguma empresa, né, como nós temos alguns casos, alguns clientes, do lucro presumido que se enquadrem aqui, elas vão ter uma boa redução. Por quê? Lembra lá da redução do imposto de renda e contribuição, e se elas estiverem dentro dessa faixa de isenção, elas não vão pagar esse imposto aqui. Então elas só ganharam. Em tese só teve diminuição de imposto de renda e contribuição. Beleza, agora as que passarem, as que têm o faturamento acima dessa faixa, que vai cair nessa tributação, essas aqui não tem como. Vão ganhar a redução aqui, mas vão perder na tributação, a não ser que a empresa não distribua lucro. Mas aquela hipótese, você vai ficar com lucro acumulado até quando? Quando você distribuir, você vai pagar. Agora vem uma observação, né? Nós estamos trazendo as mudanças. Mas e aí? O que fazer? Eu tenho lucro na minha empresa, tem na sua, ele tem na dele, como é que nós vamos fazer com isso? Vai esperar começar janeiro e vai pagar o imposto? Nós pensamos e estamos tentando enxergar uma brecha, digamos assim, e a única maneira que a gente entende legal de poder fugir disso aqui seria o seguinte: hoje você tem um lucro na sua empresa acumulado. A gente poderia distribuir isso até dezembro e poder fugir dessa tributação, porque em tese isso vai passar a valer a partir de janeiro. Então a partir de janeiro você não distribui mais lucro de forma isenta. Então a gente pode distribuir até dezembro isento de imposto de renda. Mas e aí quando eu precisar do dinheiro na empresa? Porque eu faço o caixa da empresa, que é o meu lucro, eu posso refazer no negócio, e aí? A única alternativa seria você voltar isso para a empresa via empréstimo de sócio. Por que disso? Porque o empréstimo de sócio não é tributado. Então eu tenho lá na minha empresa 1 milhão de lucro acumulado, se eu não distribuir em dezembro, em janeiro eu já vou pagar 15% de imposto. Então eu distribuo em dezembro, não pago o imposto, em janeiro eu posso voltar isso para a empresa através do empréstimo. Tem risco? Em tese não, porque você não fez nada de errado e a legislação permite. Mas tem uma série de cuidados que nós temos que ter para fazer isso. Um exemplo, o lucro que você tem acumulado de fato tem que existir. Então se ele está no banco, ele tem que sair, ele tem que ser feito uma transferência para o sócio. Não pode ser uma simulação de, vou fazer. Não, ele tem que sair. E quando voltar, também tem que voltar para a empresa. Não pode ficar daquela, vou fazer. Tem que ter comprovação técnica. Tem, porque senão você vai, é aquela história, você vai cavar um buraco, você vai cair, não tem o que fazer. Aí é simulação, dolo. Não fica meio lógico o período de virada do ano? Fica, mas a ideia não é fugir do período, porque é justamente o que a lei permite. A lei fala o seguinte, hoje você pode, a partir de janeiro não. O que você vai fazer? A única forma de você fazer é falar, hoje eu estou cumprindo a lei. Em janeiro, se eu fizer, eu estou descumprindo. Então, corre e faz agora. Até porque é um lucro que você já tem acumulado anterior. O que seria justo? A Receita excluir esse lucro anterior para que seja distribuído até posterior, mas não vai acontecer. Então, esse lucro que você já acumulou até dezembro, se você distribuir em janeiro, ele vai ser 100% tributado.
Então, como não tem essa também contrapartida da receita também, então fazer do que você tem de artifício hoje para fugir dessa tributação. E justamente é esperado, a Receita, nós estamos falando isso, tem muita gente que não achou alternativa ainda, tem muito contador, inclusive, que, e agora, não tem o que fazer. E tem, isso é uma alternativa legal, não tem risco, porém, tem muita gente falando, é aquela história, né, você se entregou e já era, não tem mais o que fazer, janeiro eu pago imposto. Não, hoje tem, então, existem algumas alternativas, claro, estou falando de uma redação de setembro, do dia 2/9. Pode ser que semana que vem, como eu falei, já coloquem mais uma aspas aqui, mais um excesso. Então, tudo isso nós estamos falando com base no que está hoje em andamento. Isso aqui vai impactar todas as empresas, a não ser essas do Simples e essas do lucro presumido, que teoricamente não vai mudar nada. Mas, no modo geral, todas as empresas aí você não tem o que fugir. E detalhe, né? Essa alternativa que eu estou falando é só para agora. A partir do ano que vem, não tem mais o que fazer. É a única chance que você vai ter agora. A partir de 2022 já não tem mais como voltar. Então, todo ano vai ser tributado, não tem o que fazer. Então, adendo, as empresas do lucro presumido com faturamento até 4.800 para se beneficiar dessa isenção, também ela teria que ter tem toda uma regra. Toda uma regra de desenquadramento do Simples Nacional, que nem se você for sócio de outra pessoa jurídica com um percentual maior de 10%, essa regra já não poderia. Se essa empresa do lucro presumido ela for sócia de outra empresa, PJ também já não se enquadraria. Então, é todo um estudo que tem que ser feito daqui até o final do ano, para até, se precisar fazer alguma reestruturação societária, tudo para conseguir enquadrar o máximo de empresas possíveis nessa isenção. A margem que a Receita dá para a gente é justamente essa. Você já sabe o que vai acontecer, então você tem aí 2, 3 meses para correr e tentar fazer alguma coisa. Quem não fizer nada, é aquela história, vai contar com a sorte. Pode ser que reduza, pode ser que aumente, mas você nunca vai saber. Então, existem algumas opções e manobras aí legais que dá para a gente tentar fazer para evitar essa tributação. Tabela do imposto de renda. Atualmente, a tabela do imposto de renda, que é aquela progressiva, né, tem isenção para quem tem rendimento de até R$ 1.913. Essa tabela já está paralisada há muitos anos, né, já faz muito tempo, e agora eles vão corrigir, né? E a pessoa física com rendimento a partir de R$ 4.664,68, a alíquota passa a ser de 27,5%, que é a maior alíquota. Então, eles corrigiram essa tabela, a isenção passou a ser até quem ganha R$ 2.500, e a alíquota máxima passou a partir de R$ 5.300. Então, se vocês olharem aí, é uma mera correção que não corrige nem a inflação desses anos todos que ficou aí parado, né? Bom, aqui só estou falando de pessoa física, não tem nenhuma aplicação para a empresa, não tem nenhuma outra relevância igual aquela dos dividendos, tá? 3. Atualização do valor. Essa aqui é uma que também tem bastante impacto. Nós também fizemos uma simulação. Atualização do valor dos imóveis e investimento no exterior. Como é que é hoje? Hoje, todos os investimentos no exterior e os imóveis são declarados na pessoa física pelo valor de custo. E na venda, incide o imposto de renda de 15% a 22,5% sobre o ganho de capital, que é a diferença entre o custo e o valor da venda. Então, gente, não sei se todo mundo sabe disso, você tem um imóvel hoje, que eu comprei lá em 2010, de R$100 mil, na minha declaração pessoa física, até hoje ele está declarado por R$100 mil, não se pode atualizar. Se eu quiser vender ele hoje, digamos que ele vale aí hoje R$300 mil, eu vou fazer o cálculo do ganho de capital. Então, o que é o ganho de capital? Valor de custo, 100 mil, valor de venda, 300, um menos o outro, 200 mil de ganho de capital. Esse valor entra numa alíquota de 15% de imposto. Então, eu pago 15% sobre 200 mil. Não tem outra opção. Como é que vai ser agora? Agora, existe uma alternativa que também só vale exclusivamente agora, não tem mais isso depois, é só esse mesmo intervalo aí. Como que vai ser? O valor dos investimentos dos imóveis poderão ser atualizados exclusivamente até abril de 2022, que é o prazo da entrega do imposto de renda. Como que vai ser isso? O pagamento do IR vai ser uma alíquota de 4% para imóveis e 6% para investimentos no exterior. Depois a gente mostra a simulação. Então, em tese, como é que é isso? Esse mesmo imóvel que eu comprei em 2010 por R$100 mil e hoje, em 2021, ele continua por R$100 mil, se eu tiver com a intenção de vender ele, o que vai acontecer? Em tese, eu vou pagar os 15% sobre a diferença, é a regra atual. Qual é a opção que a Receita me dá agora? Eu tenho ele
de custo por 100 mil, porém o valor de mercado dele, que é o valor que eu poderia vender, ele é hoje 300 mil reais. Qual é a opção? Eu posso atualizar esse bem a 300 mil reais, então eu aumento nele 200 mil reais e pago 4% sobre esse valor, que em tese é o que eu pagaria sobre o valor da venda, né? Eu pagaria sobre a mesma base de cálculo, mas eu pagaria 15. Então o que a Receita me permite agora? Ao invés de eu fazer o ganho de capital só na venda, eu posso atualizar ele agora e quando eu vender, se ele estiver dentro desse valor que eu atualizei, eu não pago mais nada. Então existe uma vantagem muito grande aqui, porque eu saio de 15 para 4. Uma economia muito grande, é mais de 3 vezes o valor que eu pagaria, menos, né? Menos 3 vezes o valor que eu pagaria. André, isso pessoa física e jurídica? Não, só pessoa física. Só física. É porque a jurídica paga de outra forma, né? A jurídica paga pela alíquota da atividade. Mas aí na física eu poderia fazer isso. Então qual que é a vantagem? A vantagem é para quem tem um imóvel que já tem uma intenção de vender. Quando? Agora, dentro do ano que vem, no máximo, não pode passar disso. Por quê? Porque além disso aqui só ser possível fazer agora, em abril, se você demorar muito para vender esse imóvel, teoricamente, você poderia, aqui nessa condição, tem várias reduções aqui. Você paga 15%, mas tem algumas reduções. Mas se você falar, eu não vou vender agora, então se você não vai vender, não é vantagem você antecipar por mais que vai diminuir esse imposto, porque ele vai continuar atualizando. Aqui você vai congelar esse valor em 300 mil, mas vamos supor que daqui 10 anos você venda, ele já está valendo 1 milhão. Então sobre esse 1 milhão, você vai tirar esses 300 mil e vai pagar os 15 sobre a diferença de novo. Então é vantagem? A não ser que você tenha uma intenção de vender agora de uma forma mais rápida. Se não, nós não vemos como vantagem fazer isso. E isso também tem que levar em consideração a intenção de venda e também a data de aquisição do imóvel, porque ao longo do tempo ele tem uma série de reduções que ele vai sofrendo. E esses 4% você paga pelo valor total sem redução nenhuma. Então, teoricamente, se é um imóvel comprado muito antigo, não vale a pena. Outro ponto é o seguinte, quem tem imóvel residencial, e independente se você tem um ou mais de um, e você vende esse imóvel para usar o dinheiro para comprar outro imóvel residencial, é isento de imposto. Então, aqui não é 15 nem 22, é 0. Então, se você falar, eu tenho intenção de vender o meu, só que e você vai fazer o que com esse dinheiro? Eu não sei, mas tem a intenção de comprar um outro, não vale a pena você atualizar, porque a Receita permite que você, nesse caso, isente o imposto de renda. Mesmo tendo 2 imóveis? Mesmo, residenciais sim. Isso. Aquela redução de um imóvel... Comprar um próximo imóvel dentro do prazo de 6 meses que seja residencial. Aquela de um único imóvel é para imóvel até 440 mil, desde que seja um único imóvel. Isso. É uma outra redução também. Redução não, isenção. Pergunta, quando você fala investimento no exterior, mercado de ações? Sim, Normal. sim. Aqui seria investimento, conta no exterior, aplicações financeiras, do modo geral. Até também imóveis, também no exterior, tudo, qualquer tipo de investimento, né? Bom, isso aqui nós fizemos uma simulação, então assim, para fixar, tá? Existe uma vantagem para quem tem intenção de vender a curto prazo. Se você não tiver ou não tiver seguro, e ainda assim, se tiver que vender e não for usar isso aí para outra coisa, tá? Não for usar para outro imóvel. Essa alteração aqui também, a isenção de imposto de renda. Desculpa interromper, mas não vai ter aumento dali, vai continuar nos 15 lá. Sim, Tá. não vai aumentar, só que quanto mais, de 15 a 22,5. Só para quem quiser fazer um... Você antecipa, a Receita vai fazer isso aí é uma boa alternativa do governo para fazer um caixa agora. Porque muita gente vai falar, eu vou fazer isso, para ela só tem a ganhar. Ela antecipa, é o tal do desconto. Você quer fazer à vista? Eu te dou 10% de desconto. É mais ou menos isso aqui. Essa outra regrinha aqui é uma que beneficia também os contribuintes no modo geral. Isenção de imposto de renda e operações na Bolsa de Valores. Como é que é hoje? Quem investe na Bolsa de Valores, pessoa física. Atualmente, as operações na Bolsa de Valores possuem isenção de imposto de renda até o limite de 20 mil por mês. Então, todo mundo que investe na Bolsa e opera até 20 mil no mês, a operação é isenta de imposto de renda. O que eles fizeram? Alteraram esse limite e ao invés de ser 20 mil por mês, passou a ser 60 mil no trimestre. Parece meio óbvio, né, que é a mesma coisa, mas não é. Por que não é? Se você hoje faz 20 mil no mês, está isento. Se fizer 25 mil, tem que pagar o imposto, é tributado. Com essa regra, você pode fazer 30 mil no mês,
20 mil no outro e 10 no outro. Então, nesse mês que você fez 30, você tá isento também. Então, você ganhou um fôlego maior. A periodicidade dele passa de mensal para trimestral, né? Então, você, em vez de ter fechamentos mensais, você tem fechamentos trimestrais. Você compensa um mês com o outro e hoje você não consegue fazer isso. Então, aqui vai facilitar para alguns e não vai aumentar nada para outros. Bom, vamos lá. Essa simulação aqui, não sei se está dando para ver bem, é uma primeira simulação sobre aquela, deixa eu voltar lá para a gente, sobre aquela questão da pessoa jurídica. O que a gente fez? Nós colocamos aqui, aplicamos essa redução e consideramos a tributação do lucro, para vocês entenderem. Então, aqui diminuiu, o lucro aumentou, nós fizemos uma simulação para pôr na prática como é que ficaria, tá? Então, vamos lá. Aqui se aplica para comércio e indústria, lucro presumido, mas também se aplica a real, porque em tese a gente só vai mudar ali a base de cálculo, o percentual final é o mesmo para presumido e real. Exemplo, receita mensal, uma empresa então de comércio ou indústria com uma receita mensal de 5 milhões, um lucro hipotético de 10%. Hoje, faturamento de 5 milhões, ela vai pagar 8% da base de cálculo, 15% de imposto de renda, 60 mil, mais 10% de adicional, 38 mil. Então, total do imposto de renda, 98 mil. Contribuição social, mesma coisa, alíquota de 9, 54 mil, total 54, mais o imposto de renda. Lucro líquido, 500 mil, por hipótese, né, 10% do faturamento. Hoje, imposto, zero. Então, qual que seria a carga tributária dela nesse contexto? Total do imposto de renda, mais total da contribuição, 152 mil para um faturamento de 5 milhões. Esse imposto de renda e contribuição. Qual vai ser o cenário novo? Base de cálculo permanece a mesma, a alíquota de 15 foi para 8, então você vê que diminuiu consideravelmente, quase a metade do imposto de renda, de 60 para 32. O adicional permanece igual. Total do imposto de renda, 70 mil, o que vai ser para o atual 98, então tem uma boa diminuição. Contribuição social, a base de cálculo é a mesma, a alíquota de 9 passou para 8, então também teve uma redução. Aí é que vem o problema, né? Com esse lucro líquido de 500 mil, quando a empresa vai distribuir para o sócio, ela vai pagar um imposto de 15%. Então você está pagando 70 mil de imposto de renda, 48 de contribuição social, só que agora você tem que pagar 75 mil de imposto de renda na pessoa física para distribuir o lucro. Então qual é a soma? Imposto de renda, contribuição, mais imposto de renda pessoa física, 193 mil contra 152 atual. Uma diferença percentual de quase 27%. Nós estamos falando... Esse imposto é a empresa, não é o sócio. Ela retém do sócio. Mas só que retém do sócio, a empresa recolhe em nome do sócio. Quem paga é o sócio, a empresa só recolhe. Mas a ideia aqui é justamente mostrar na ponta final realmente o impacto É o que eu falei, é o no bolso do sócio. O que adianta eu falar para você, mas isso aqui é na pessoa física, mas o sócio, a ideia do sócio não é distribuição de lucro? Então, quer dizer, não faz sentido eu pensar que só diminuiu ali o imposto de renda e contribuição. Não. Na hora que eu quiser tirar o lucro da minha empresa, eu vou pagar e dar na mesma. O governo recebe do mesmo jeito. Aumentou quase 27%. Então, quer dizer, nós estamos falando de 1/3 na arrecadação. Isso para um exemplo de 5 milhões, lógico. Essa variação não vai ser, independente do faturamento, ela vai ficar mais ou menos nessa margem. Lucro real, a mesma coisa, que se eu tiver um lucro líquido de 500 mil, se aplica a mesma regra. Então, gente, isso aqui, assim, esse é um impacto muito grande para as empresas. Volto a falar, qual seria a alternativa? Quem tem lucro acumulado, distribuir isso aí, depois fazer esse empréstimo de sócio para pelo menos fugir disso agora. E depois, infelizmente, nós temos que começar tudo de novo a pensar, arrumar algum jeito de tentar diminuir isso aqui. O que o projeto traz é 27% a mais de carga tributária, infelizmente. Qual a possibilidade de alteração na data de início de vigência? Tudo depende do quando vai ser aprovado, porque tem aquela regra nonagesimal de 90 dias, né? Então, se eles demorarem muito para aprovar, isso aí você não vai conseguir aplicar agora em janeiro. E se não aplicar em janeiro, não pode aplicar mais dentro do ano, porque a apuração é anual, né? Então, não tem como você fazer a apuração, ou é lucro real ou é presumido. Então, se eles não conseguirem fazer isso a tempo, se não correr agora e nos próximos aí... E ainda vai para o presidente para... Só que aí eles podem querer, de repente, usar uma exceção, de que a regra dos 90 dias só vale para lei, para contribuição, não vale para imposto. A alteração volta para o Senado? Volta para a Câmara, né? Volta para a Câmara.
É que a Câmara agora é a casa revisora, a casa relatora, o Senado é a casa revisora, a casa relatora é a Câmara. Então quem faz, passa para o outro aprovar, que agora é o Senado. Se o Senado falar, olha, volta, tem que editar para passar para revisão de novo. Aí já era. Então, infelizmente, esse prazo todo aí depende dessas aprovações. Ou não, né? Como nós estamos falando que vai aumentar, talvez seja vantagem esperar que isso aí se adie, né? Essa é uma simulação. Eu fiz uma segunda simulação que vai atingir uma empresa, uma parcela muito pequena de empresa, mas que essa sim teria uma vantagem. Então, por exemplo, seria uma empresa, uma indústria ou comércio de lucro presumido, com faturamento de 400 mil mensais, com um lucro médio de 50%. Uma simulação. Para essa empresa, então, ela tem as mesmas alíquotas daquela outra, a mesma base, né? A carga tributária dela seria de 10.320. Essa empresa está dentro daquela exceção da tributação dos dividendos. Então, quer dizer, ela só ganhou a redução dos impostos e não teve nenhum outro aumento. Então, para ela passaria, né, de 10.320 para 7.600. Aqui, ó, o lucro dela de 200 mil, ele está isento ainda, porque ele está dentro dessa faixa de isenção. Então, ela passaria de uma carga de 10.320 para 7.600, que representa quase 27% de redução também. Aqui é redução. Só que aí, se a gente parar para pensar, qual é o número de empresas que faturam até 400 mil, que cumprem todas as regras que tem, né? Que eu não vou falar aqui, mas são várias regras, que podem usar dessa isenção. É uma parcela muito pequena mesmo. Então, dificilmente isso aqui vai se aplicar a muitas empresas. A terceira simulação é sobre aquela dos imóveis da pessoa física, que é essa aqui, ó. Então, a gente fez uma simulação para ver qual que seria o cenário para uma possível venda. Então, um exemplo, um valor de um imóvel aí, de custo, de 200 mil, adquirido em 1 de 1 de 2010, que foi vendido, ou que tem valor de mercado hoje, de 400 mil, para uma venda dentro agora do ano 2021, 31 de 12. Qual seria o cálculo do ganho de capital desse imóvel hoje? 200 mil de custo, tem a redução conforme a lei, a gente já jogou ali, o ganho de capital seria 120.928. Em cima desse valor, a alíquota de 15%, então teria um imposto de renda de 18.139, no cenário atual. E se a pessoa quiser fazer essa atualização dos 4%? Então ela teria lá o imóvel de 200, valor de mercado de 400, diferença, custo vezes valor de mercado de 200 mil, e aplicaria o IR sobre a atualização, 4%. Base de cálculo 200 mil, alíquota da atualização 4%. O imposto hoje seria 8 mil. Então, nós estamos falando de menos da metade. Mas aí ela teria que vender esse imóvel. Por quê? Porque se ela fizer só isso e continuar com ele, todo ano esse valor vai chegando, aquele valor vai chegando perto desse. Até que chega uma hora que passou a não compensar mais. Então, assim, para quem vai vender, tem uma grande vantagem. Uma grande vantagem. Porém, volto a repetir, tem uma série de detalhes que precisam ser vistos. Nesse exemplo, nós usamos um imóvel adquirido em 2010. Quanto mais antigo, mais redução ele tem pela lei, que é essa lei aqui, ó. E imóveis, quanto mais antigo, chega um momento que ele até está isento já de imposto de renda. Isso, imóveis, eles de 2005 para cá, ele tem uma redução de pouco mais de 4% ao ano. De 2005 até 88, ele dá um pouquinho mais de 5%. Ao ano, e de 88 para baixo, ele tem uma outra redução que ele chega a zerar em imóveis adquiridos até de 68 para baixo. Hoje uma regra então, básica... quanto mais antigo esse imóvel, menos vai valer a pena essa atualização. Hoje o imóvel... E até porque a atualização ela não tem qualquer tipo de redução. Ela é realmente a diferença do custo de aquisição pelo valor de mercado. Hoje a lei, essa lei e essas outras que têm redução, dá uma média de 4,5%, 4,4% ao ano de redução. Então quer dizer que a cada ano que passa você ganha aí uma redução de imposto. Então você vai pagar de 15% todo ano um pouquinho menos, até que chega um momento que pode estar isento, tá? Então esse seria um contexto que valeria a pena atualizar. Se eu jogar aqui esse valor de imóvel de 500, 1 milhão, 10 milhões, em regra também não vai mudar, porque o ganho, a não ser que aumente a alíquota aqui. Mas, em tese, vai ter esse mesmo benefício, tá? Quem tiver intenção de vender um imóvel a curto prazo, vale a pena cogitar essa possibilidade. Quem não tiver intenção de vender, quiser fazer um cálculo também, às vezes vale a pena só para ter uma projeção, né? Bom,
Seria isso, então, a gente colocou aí alguns pontos principais, tá? Como eu falei, baseado na lei até o momento, no projeto, né, e não na lei. Tudo isso, como eu falei, também está em discussão. O Jean fez uma pergunta que dá até medo de responder, né? E se não aprovar no Senado, volta para trás? Volta para trás. E aí pode cair tudo isso que nós estamos falando. E, enfim, nós estamos sujeitos a isso. Mas, como está tudo muito já encaminhado, eu imagino que 90% disso aqui vão manter. Pelo menos pode diminuir um imposto aqui ou ali, mas não vai mudar as bases, né? Dificilmente não passa nada para esse ano. E, enfim, para cada caso aí tem que ser estudado a fundo, cada empresa. Nós acompanhamos aí os nossos clientes, né? Tem pessoas que não são clientes nossos, mas é necessário estar muito perto do contador, vendo se tem alguma outra... como eu falei, tem ramos e ramos, né? Então tem casos que pode se aplicar o seu, tem casos que não. Então é muito válido hoje se inteirar dessas mudanças. A própria pessoa física, quem tem esse capital, esse lucro alto aí, é interessante pensar numa forma de distribuir isso aí, porque depois de feito, depois de alterada, a lei em vigor, não tem mais o que fazer. Para 2022, nós contadores temos um desafio maior ainda do que o normal, porque já é difícil fazer, é muita lei, é muita regra, e infelizmente a gente sempre é portador de má notícia, né? É sempre que aumenta o imposto, sempre que... Então... Mas acho que até por isso, deixa eu quebrar esse paradigma, acho que até por isso do evento de hoje. Você é um portador de boas notícias, porque a gente está sabendo o futuro antes de acontecer. Não, eu digo no sentido de você não poder auxiliar, porque o governo que é o que dita a regra, você não consegue te enganar de uma forma que vai te fazer... Então, mas isso que é legal o trabalho de vocês, entendeu? De olhar esse plano tributário e de criar cenários. Porque vocês são privilegiados de poder olhar para frente e falar, então tá bom, né? André, faz um cenário para mim, faz uma simulação. Isso é rico. Sim, eu digo assim, se você não tiver... Isso aqui é a informação, né? Então, eu tenho que te passar o cenário real. O problema é que 90% das pessoas não tem a informação. Está todo mundo achando que não vai mudar, ou que vai... Então, esse é um problema. Quem tiver com a informação hoje e estiver se preocupando em tentar buscar uma alternativa, vai poder aliviar, pelo menos, não evitar, mas aliviar essas possíveis alterações e aumento. Mas quem não estiver buscando, quem não estiver com estudo, quem não estiver com acompanhamento, infelizmente vai ficar... Hoje até a empresa que tenha lucros acumulados e que não tenha caixa para distribuir, às vezes é compensatório até ir atrás de um crédito no mercado para fazer essa distribuição e quitação no futuro. Porque até os juros ele ficaria mais baixo do que a própria tributação dos dividendos. Não adianta depois que distribuir, vai ficar complicado nada. Na verdade, tem muita empresa que tem lucro no papel, né? Mas não tem mais no caixa. Mas para distribuir, você precisa... Só somar com vocês, controlador de contabilidade. Quem tem o budget na mão aqui, pega o orçamento do ano que vem, mostra para eles e faz esse simulador. Bom, você está com o orçamento do ano que vem pronto? Show, pega o teu budget, faz uma simulação, uma captação, exatamente o que já comentou, cria cenários e faz como o André fez agora. Como vai ficar na última linha? É isso que vocês vão fazer. Prototipar tudo que ele falou aqui hoje. Teu controller te dá o budget. André, sabe, vem aqui, me ajuda, analisa em cima disso, cara. Você pode estar ganhando muito. Elisão, né? Sim, elisão. Sim. E a questão que eu falei daquele primeiro projeto da reforma, que criou a CBS, que vai extinguir o PIS/COFINS, isso aí sim, esse é um tema que vai depender muito do planejamento. Não tem como a gente nem conversar, porque aí vai entrar numa questão de créditos, enfim. Isso quando entrar em vigor, nós vamos ter que fazer vários eventos aí para poder explicar. É um negócio que também vai mexer muito com a carga tributária e vai impactar as empresas também. Gente, eu acho que era isso. Quer abrir um espaço para pergunta? É que o pessoal foi perguntando bastante, eu acho com o nosso time aqui, né? Eu ainda não vou falar, mas por favor, vocês são o principal aqui. Tem mais algumas perguntas, eu procurei intervir para fazer vocês provocarem vocês também. Alguém quer mais uma pergunta? E agora a gente vai entrar na parte de gestão para somar com o que ele falou. Né? Tá tudo casadinho aqui, mas alguém tem alguma pergunta? Não, acho que não. Só não vejo onde que eu fico fora. Poder falar só um pouquinho mais alto? A máscara tira o nosso som, né? Só não estou vendo onde que, assim, o grupo onde eu trabalho, assim, onde a gente não se encaixa, né? Porque a gente tem várias atividades. Entendi. Tem coisa para fora. Você tem que pensar. Então, por isso eu falei, tem que simular, fazer, é o que nós vamos fazer agora, né? Ir a campo para poder reunir e falar, o seu caso é esse aqui, vamos lá. Porque, infelizmente, nós não temos muito como dar uma...
tudo que a gente falar pode ser bom para você, ruim para ele, mas pode ser o contrário, né? Cada caso é um caso. Mas é aquele negócio, né? O governo dá com a mão, tira com a outra. Sim, isso Sim, é fato. com certeza. E não dá um e tira um, né? Mas, Hoje dá um e tira dois. Na verdade, assim, eu vou dar uma notícia pro André, né? Com o déficit imobiliário governamental que o governo tem, ele está falando de tudo para tirar caixa. Sim. Né? Vocês dois me corrigem aí, está falando de tudo para tirar caixa. O déficit é 67%. Então, da onde ele puder tirar dinheiro, ele vai tirar. Está até melhorando o planejamento das prefeituras, pegando ISS mais rápido, virou uma loucura o negócio. Eu fui para os próximos 5 anos e voltei para agora, para vocês poderem enxergar o futuro a nível de gestão de pessoas, inovação, negócio e business. Vai ser bem interessante, porque o que acontece, né? Tá aí o Marcílio, nosso superintendente do Cressol, e tá fazendo planejamento de várias unidades aí para os próximos anos aí. Então, esse mês de outubro, novembro e dezembro é o mês de você programar seu próximo ano, não é verdade? A droga com a pandemia que todo mundo programou ano passado, em março, que você fez fazer o seu planejamento, o que você fez, o que você fez? Né? Você jogou no lixo. Porque, cara, você perdeu o norte. A pergunta é, como planejar nesse cenário, não é verdade? Então, a gente é muito feliz na parceria com o Exactus, porque eles são muito bons nessa parte de planejamento tributário. A Miriam está aí, cuida, não sei quantas vidas que você administra, né? Mas são milhares de vidas se for olhar toda a carteira, né? Então, a minha missão com vocês é somar com o projeto deles numa visão de planejamento, tudo bem? Porque, deixa eu explicar um macete técnico para vocês, vamos ver que eu sou bem técnico em algumas coisas aqui. O planejamento tributário, budget, ele dá números, que muitas vezes é aquilo que a empresa faz primeiro. Está errado. Teria que começar da estratégia da gestão, onde você vai chegar com clareza, objetivos e metas, e aqui eu quantifico a estratégia. Então, geralmente a gente faz o inverso, né? Eu crio uma porrada de números, saio correndo para as equipes, criar a estratégia para entregar aquele número, e é o inverso. O planejamento, ele é um produto. O produto se chama cenário curto, médio e longo prazo para atingir as 5 grandes metas empresariais. Gente, eu estou longe de vocês, eu odeio máscara para falar em público, tá bem? Estou super protegido, tenho 2 adolescentes lindas, maravilhosas, minha esposa, então fiquem em paz. Estou bem, né? Mas vou manter a distância de vocês. Vamos lá? Então, vamos entender o gancho do que ele falou com o que eu falei. Tiago faz o planejamento tributário, budget, orçamento, controladoria. Nós fazemos o planejamento estratégico. Nós criamos a estratégia. E aqui valida em números aquilo que a gente planejou. Ponto. Porque muitas vezes, né, eu vou abrir mais 10 unidades de negócio. Legal, Marcília, pergunta do milhão. Tem estratégia? Tem grana? Tem orçamento? Entende? Agora, historicamente, nos últimos 6 anos, as empresas começam pelos números ou começam pela estratégia? Falem vocês para mim, eu quero participação. Pelos números ou pela estratégia? Pelos números, porque parece ser mais fácil. Criar cenários, conjecturas é mais tenso, fechou? Então, eu quero, de uma forma muito simples, ajudar vocês. Sou especialista em gestão desde 99, eu até viu, ele estava brincando, pô, você me deu aula, nem fala quanto tempo atrás, né? 15 anos atrás eu dei aula para ele. Então, isso é legal, eu trabalho para o ISAI e FGV desde 2007, cuido da ideia, já fui gerente em 5 áreas, mercado financeiro, mercado de crédito, onde se imaginar eu já passei. Foram 5 gerências, PUC, ISAI, SEBRAE, SESCOP, OCEPAR, todo o Sistema S, e estou com a ideia só há 15 anos. Então, eu amo gestão, né? Amo e respiro isso daí há muito, muito tempo. Há muito tempo. Sou administrador de várias empresas, de vários segmentos, agronegócios e, cara, tá, é só... Bom, vamos lá, deixa eu ficar aqui, não tem problema. Não, tudo bem, acho que... E aí, a pergunta do milhão, né? Essa pergunta é da Deloitte. A Deloitte Tomatsu é uma das maiores consultorias do Brasil, do mundo. E ela fez uma pesquisa com as empresas que envolviam o PIB, 26% do PIB, ou seja, grandes empresas. E a pergunta foi, por que o planejamento estratégico não funciona? Eu estava conversando com ela no início do evento, né? A gente vai para um resort, você fica lá no Água Ativa 3 dias com a equipe, Marcílio. Estamos lá, 259 slides, 50 planilhas, chega na segunda, o que a rotina faz com você? Mata a desgraça do planejamento, te engole e te trucida. Estou mentindo ou não? É fato. Existe uma desconexão entre eu estar num resort, parar para planejar e não colocar o planejamento no meu dia a dia. Essa é a bucha da vida, André. Eu faço, planejo, mas a hora que eu sento na rotina, ela me engole.
Ela me engole muito. Por quê? Porque, qual é o seu nome? Adriane. Porque nós não temos uma rotina estratégica, a gente tem uma rotina operacional. Então, 80% falha porque é chato, porque não está na cultura da empresa, não está na cultura do planejar. É mais fácil fazer, tudo bem? Do que pensar antes de fazer. Falta de foco e alinhamento. Eu tenho áreas que é uma disputa do caramba, um quer ferrar o outro. Hoje eu estava com uma empresa que ela faz toda a tecnologia de movimentação logística dos portos, aeroportos, uma empresa gigante, tudo que vai movimentação no Brasil, ela faz. E eu vi claramente o marketing fazendo o papel dele e o vendas dele, mas não tem uma ponte. É ilha, é uma ilha. Então isso, cara, é horrível essa falta de foco também. De manhã o CEO fala uma coisa, à tarde, dependendo do humor, é outra. E você, que Deus te abençoe. Então assim, aqui o grande gargalo é esse. Porque assim, André, fecha o balancete. É uma ação. André, prepara o planejamento estratégico tributário da empresa. É uma ação estratégica. Mas o André tem que fechar o balancete. O que ele vai priorizar? O operacional. Por quê? É a máquina da empresa. É o dia a dia andando. Então, é um risco, galera. E uma outra coisa importante. Feedback estratégico atrasado. O que a gente faz nas empresas? Faço uma reunião para dizer que a vaca já foi pro brejo. Marcílio, o indicador está vermelho. Mas Mike, você podia ter me avisado antes. Não, a reunião gerencial é hoje. Seu nome? Oi? Júlia. Eu gosto da Júlia. Ela é bem concentrada, assim. Tem até medo do olhar de concentração dela, assim, ó. A Júlia, eu vi no dia 10 que está vermelho. O que eu mudei na vida dela, gente? Dizer que ela se ferrou? Não muda nada. É isso, feedback atrasado. Indicador, ele é preventivo, não reativo. Vamos lá. Agora, algumas tendências. Gente, aqui é mundo de Bob, tá bem? Se vocês fizerem cara de paisagem, eu vou perceber que vocês não estão entendendo nada, mas vamos viajar agora. Acho que é a hora de... Tendências. Tendência é uma certeza, igual o André mostrou os tribos, pode mudar. Pode mudar alguma coisa em Brasília. Então, tendência não é uma certeza, mas é uma expectativa, é uma direção. Então, eu mapeei algumas tendências por expertise, algumas coisas eu peguei Brasil e Europa. Vamos lá? Empresas, elas vão ser omnichannel. O que é omnichannel? O melhor modelo é o Magazine Luiza, é a Amazon, é o Marketplace, é tudo num único lugar. Eu recebo na minha casa, olha que loucura, eu recebo na minha casa o folder Magazine Luiza, papel. Eu tenho o app, eu amo, todo dia chega Mercado Livre na minha casa aqui. Eu amo comprar por aplicativos. Eu recebo SMS do Magazine Luiza. Eu vou na loja do Magazine Luiza e eu recebo campanha do WhatsApp pelo Magazine Luiza. Eu sou assediado por 5 canais omnichannel do Magazine Luiza. Esse é o futuro da empresa. Aí você tem que olhar o agro. Como que é o agro para vender? Dia de campo. É só o dia do campo, caramba? Quando começou o WhatsApp, né? O que os fazendeiros falavam? Pô, esse negócio do WhatsApp é coisa de viado. Hoje, eles amam. Eles amam. Ele vê temperatura, ele vê dólar. Não querem nem receber o pessoal, só por mensagem. Os televendas, os caras estão estranhando essa televendas, né? Pô, ninguém tá ligando, porque o cara tá fechando pelo WhatsApp. Acabou a ligação. Então, o mundo é omnichannel. As empresas precisam entregar experiências nos espaços físicos onde o consumidor e marca interagia. O físico vai precisar de um toque mais virtual, uma experimentação. Então, quanto maior for a minha experimentação no digital, maior valor eu vou gerar para ti. Gente, olha que legal, né? Eu estava tendo uma aula de inovação esses dias. Eu tenho 3, 4 mentorias, né? E o cara mostrou um espelho com um aparelho de exercício que ele mede sua biopedância e faz o exercício para você junto com o espelho e com o aparelho. Você compra o espelho, você compra o aparelho, você compra o software e esse produto nasceu na pandemia. É loucura? Um espelho lê você, faz um raio-x de você, já tem os aparelhos de fazer o exercício prático de musculação e você faz ao vivo pelo espelho. Terça-feira agora eu vou pagar R$350 para o nutricionista para me ver. Podia comprar essa máquina e nunca mais olhar para ele. Porque a máquina vai ser melhor que o técnico. Você acredita? Então, assim, é uma loucura para onde o mundo está indo. Isso é uma experiência. Isso é uma experiência. Esse lugar não tem caixa, não tem um guarda armado. Experiência. Olha esse ambiente. Então, prepara a sua empresa para ser omnichannel. Omnichannel é gestão de canais, tá bem? Ah, Michael, eu quero pesquisar uma ferramenta de omnichannel, me interessei. Hug.io. Eu estou sem flipchart, tá bem? Hug é huggiu.io.
BH, uma puta ferramenta, faz WhatsApp, faz televendas, faz e-mail marketing, faz tudo numa única tela. Você consegue interagir e gerar uma experiência. Como fazer a transformação digital da sua empresa? Isso tem que ser pauta no seu conselho de gestão. Então, eu preciso ter algumas pessoas no meu conselho de administração. O conselho de administração é muito caro, né, Thiago? Então a gente monta um conselho consultivo. Então, pega, não me leve a mal, isso aí para mim é um elogio, tá bom? Pega um nerd da contabilidade, pega um nerd da gestão, pega um nerd de advogado, pega o financeiro, pega o cara de vendas, pega o cara da produção, coloca numa sala e monta uma Liga da Justiça. DC Legends, ok? Marvel, você escolhe. Mas crie um comitê e pauta isso na sua gestão. Isso vira o jogo. Porque assim, o que a Bíblia fala, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Eu quero ser diferente dela. Porque a nossa empresa tem que ganhar, mesmo que a gente tenha diferença. 2. Implemente processos inovadores usando ferramentas de simulação. Galera, tem tanto dinheiro para inovação que você não tem ideia. Tá aí meu diretor, pode me corrigir. Está sobrando grana para inovação. Não é só a lei do bem também, né? Tem um monte de startup, tem um monte de fundo de investimento que está louco por bons projetos. Tem grana. O que está faltando do outro lado da mão? Bons projetos para captar recursos. Pesquisa contínua por novas soluções para o cliente. Você precisa ouvir o seu cliente e falar, cara, como que eu consigo te gerar uma melhor experiência? Eu quero ver o teu estoque, pedir a hora que eu quero. Legal, libera o saldo para o cara. É uma loucura. Não é loucura, gente. Os RPs têm que trabalhar isso. 4. Utilizar o MVP, Must Viable Product. Então, ou seja, o que é isso? Fazer um protótipo do produto. Quanto custa lançar um produto químico? Atendi a Criviale, aquela marca de armazenamento de software. Um lançamento desse é 100, 200 mil reais para você colocar no Mufato, fechou? Para fazer um teste. Se eu faço um MVP, eu faço no mercadinho menor, gasto 10, 20 mil, teve adesão, escala e produz. Não teve, mata. O papel do MVP é isso, é eliminar o risco de um grande investimento para que você experimente e faça mais lançamentos. Uma empresa que tem um mix de mais de 100 produtos, ela deve fazer de pelo menos uns 10 lançamentos por ano, fechou? Tem que estar no planejamento de marketing dela. Tem que ter um setor de gestão de inovações com métodos ágeis de implementação. Vamos lá? Você tem um programa de gestão na sua empresa? Sim ou não? Levanta a mão. A maioria de vocês. Quanto tempo leva para implementar um programa, para esse programa estar consolidado na vida da galera? São meses ou anos? Perfeito. Os métodos ágeis, Kanban, Lean Inception, eu tenho um nerd que eu ia trazer hoje, mas por causa do espaço eu não pude trazê-lo, né? Tem métodos ágeis que em 2, 3 meses você implementa, André. Cara, é loucura. Eu não preciso esperar, Marcílio, o CRM vai levar 2 anos. Não! Eu quero colocar um design sync, né? A Juliana é especialista, a Cláudia é especialista. Não tem que levar 6, 9, 12 meses. Cara, métodos ágeis, Kanban, o que tem para fazer hoje, que está em aberto, em andamento, tem que ter prática. O empresário está de saco cheio de projetos teóricos e demorados para fazer. Porque eu tenho que ter uma cultura de inovação. Só que só tem 20% da galera que gosta disso, tá bem? Uma outra recomendação, uma outra tendência, mais empresas baseadas em processos. Quanto mais processos desenhados, pelo amor de Cristo, não é aquele papel pop, né, que tá amarelo lá no chão da fábrica, tá bom? Não. Processo. Quais são os principais processos? Compra, venda, logística inbound, outbound, contábil, controladoria, RH. Desenhar um processo é você pivotar como que ele vai funcionar. Você usa o Visage Modeler, modela o processo, aí você fala para ele, Maicon, olha que legal, eu vou crescer 30% no ano que vem. Quantas pessoas eu vou precisar para esse novo processo? Pelo simulador, a gente te fala na hora. Vocês já devem ter ouvido falar no evento BPM Day, Business Process Day. É a gente que faz, há mais de 7, 8 anos. A gente faz esse evento em Londrina, Senai, Curitiba, Londrina, Cascavel, Londrina, Maringá, Curitiba, e a gente vai levar para o Oeste. Né? Processo. Gente, tem uma startup em Curitiba chamada Pipefy. Né? Qual que é a missão do Pipefy? Eliminar a planilha. E ela desenha processo tipo Kanban, Marcílio. E assim, o Banco Itaú, que usa o SAP, que seja, tem 700 licenças do Pipefy. Por quê? Porque é processo, eu quero ter uma empresa baseada em processo. Processo não é burocracia, processo tem 2 entregas, ou gera valor ou destrói valor.
E se eu não construo pontes, eu vou ter ilha. Então o processo conecta as pessoas. É muito importante. Quando o teu ERP não atende tudo que você precisa, você vai para a planilha. E você vai para a planilha, você perdeu a qualidade do processo. Fala para eles o que você falou para mim aquele dia. O que você está falando com as planilhas da empresa? Com as planilhas. O que você está fazendo com as planilhas do Excel nas agências? Ah, não, a gente bloqueou, acabou, não tem mais acesso. Ponto. O pessoal ama a planilha, é impressionante. Ou usa o sistema, ou usa o sistema. Acabou, ninguém mais tem acesso ao Excel. Você entende, galera? A gente tem que tomar algumas decisões para não ter retrabalho. Eu acredito, tá, Thiago, que alguns simuladores vai ter que ser no Excel, vai ser o resto da vida. Mas é um simulador, é uma coisa específica, não é uma rotina. Excel não é software, gente. Ó. E aí, como fazer na prática, né? Tenha processos integrados, automatizados e simples. Ai, Mike, esse processo está tão simples, cabe numa folha. Aleluia! Quer complicar? Eu complico. Dá para complicar, Miri. Dá para desenhar 10 subcamadas do processo. Para quê? Para quê? Utiliza o RPA. O RPA, eu acho que o melhor case é da Renault no Paraná, né? A Renault tem alguns processos que envolvem a parte fiscal de carro, lançamento, estoque, peça. Ela coloca o robozinho faz o processo e o cara que lançava, que era o analista financeiro, não trabalha mais, ele só cuida da inteligência. Então, os robozinhos dentro da administração do escritório vão ser muito usados no futuro. Você vai trabalhar com escala e você só vai cuidar da gestão. Para que colocar uma pessoa para digitar tarefas repetitivas? Não gera valor. Mete um RPA. Um robozinho custa em média 70, 80 mil reais, fechou? Só que, lógico, você tem que ter um grande volume para compensar esse investimento, tá bem? Por isso que aí vai muito do critério seu de seleção, tá, André? Ah, Maicon, eu quero payback. Beleza, 3 meses você implanta um RPA. Ah, não, eu quero VPL. Então tá bom, você vai gastar 70, você vai, a partir de 71 mil reais pagou o investimento. Você tem que ganhar volume. Que mais? Eu recomendo um escritório de gestão de processo, analisando, rodando programa de melhoria contínua, vou corrigir aqui, o tempo todo, né? O tempo todo. O que significa isso? A área de melhoria contínua, eu sou derivado da ISO, tudo bem? Em 2001 eu era um menino, né? Hoje eu tenho 45 anos, mas em 2000 eu era gerente de 1.700 funcionários da ISO, da ASC Call Center na época. Cuidava de 1.700 pessoas. E eu aprendi o que era melhoria contínua naquela época. Então, o que é melhoria contínua? Caçar erro, eliminar erro, melhorar o processo sempre. Gente, tem tanta ineficiência operacional que se um cara fala, qualquer um, tá? Seja Sicredi, não importa quem. Ah, eu quero melhorar o meu processo. André, antes de fechar o contrato, eu te trago 10% de eficiência. Eu comprovo. Antes de entrar, antes de assinar o contrato. Por quê? Porque o mato está alto. São poucas empresas no Brasil que tem um escritório, né, focado em Kaizen, focado em melhoria contínua, focado em eliminar gordura, focado em eliminar o retrabalho. Eu atendi uma cooperativa, esses dias, cooperativa Tradição. Eu não consegui vender, porque o cara tem essa área lá, André. Eu achei fantástico. Falei, não, Michael, eu tenho 4 pessoas de eficiência operacional que vê todo o custo variável, que vê todo o custo fixo e está rodando todo dia Kaizen. Porra, amém. É isso, é eficiência. Mas sabe por que essa área não implementa muito, meu gerente? Porque falta eu mostrar o ganho que ela traz. Tem que mostrar payback, tem que mostrar ROI, aí o empresário fica feliz. Ponto. Agora vamos falar de pessoas no pós-pandemia. Eu não sei se está muito claro para vocês. Não existe um novo normal. Vai ter um novo mundo de empresa a partir do ano que vem. É sério. A pandemia acelerou 5, 10 anos. A pergunta é, como que vai ser o ano que vem? Todo mundo vacinadinho? Todo mundo de boa? Cara, vamos ouvir um pouquinho? Isso aqui foi da Stefanini Consultoria Internacional. Vamos lá? Investimento na saúde emocional das pessoas. Vamos nos preocupar mais com o emocional. Tá cheio de gente tarja preta, tá cheio de gente doente, tá cheio de gente mal emocionalmente. E gente perto da gente, não é verdade? Gente perto da gente. Às vezes uma esposa, às vezes um esposo, um amigo, um familiar. Vamos lá, deixa eu fazer uma parte, tá bem? Treinem, leiam, durmam bem, façam meditação e respiração. Só essas 5 coisas já te dão uma nova vida na sua cabeça, de coração. 2, uma nova forma de valorizar o talento, a meritocracia. Porque eu não vou estar mais sendo o puxa-saco do André. Sabe aquela política, deixa eu encostar no André, puxar o saco. Acabou. O cara vai estar no escritório virtual que ele nem vai ver o diretor. E aí, como que eu vou aparecer? Percebe? Então, as empresas vão ter que ter um novo modelo de meritocracia. Mas qual que é o melhor modelo de meritocracia do Brasil? Ambev.
Só que você tem que ter sangue, né? Se você não sobrevive 3 meses se não tiver sangue e estômago. Sangue frio, quer dizer, né? Sangue frio, bem isso. Uma cultura híbrida com trabalho online e offline. E o offline vai ser nos momentos mais importantes, fechou? Ah, então tá bom. Eu nunca vejo a Miriam, mas puta, eu vou fazer workshop com a Miriam. Opa, vamos pro presencial. Ah, eu vejo o Thiago uma vez por mês. A hora que eu vou prestar conta do meu resultado uma vez por mês, eu vou no escritório de administração com ele. A XP está construindo a 80, 90 quilômetros de São Paulo, uma chácara, uma administração no meio do mato. Só para esse tipo de interação aqui. Ela, né, tá todo mundo home, uma vez por mês, em períodos específicos, a galera vai lá para ter interação. Para manter a humanização. Então, o trabalho híbrido, a galera está gostando. Eu perdia muito tempo em estrada, muito tempo em viagem. Só que é o seguinte, concorda comigo que na pandemia a gente trabalhou mais? Muito mais, né? Muito mais. Pessoas gostaram do tempo em trânsito, então isso vai mudar muito, né? O que as multinacionais da área de farmacêutica estão fazendo? Você trabalha segunda, quarta e sexta home, terça e quinta você vai na fábrica. É isso. Então tá fazendo uma nova escala, Miriam. Muitas multinacionais, Microsoft, Facebook, Google, tá montando uma escala. Você fica na sua casa 2, 3 vezes por semana, o resto vai para o escritório. Tá híbrido, gente. Isso é... Não volta mais, fechou? Não volta mais. Pessoas com... Deixa eu ver aqui. Pessoas com mais inteligência emocional, né? Tecnologia na veia, empreendedorismo, autogerenciamento, são aquilo que os RHs mais vão buscar. Pessoas com uma boa inteligência emocional. Por quê? Porque realmente o emocional ficou a flor da pele com pandemia, qualquer coisa, né? O pessoal estressa, tem petit, e isso é ruim. Tecnologia na veia, porque eu estou trabalhando de uma forma online, não é verdade? Empreendedorismo para fazer a coisa acontecer. Autogerenciamento. Eu não estou vendo o André. Ou ele administra a agenda dele, ou eu só vou ver ele com as tarefas atrasadas. Você percebe que a autogestão vai estar muito forte agora? Muito forte. Aumento do nível de controle devido à presença no escritório. Então eu vou estar vendo só, né? Ah, eu tinha 5 entregas para levar para ele ontem. Ele vai ver 8 da manhã o que eu fiquei devendo de ontem. Fato, galera. Fato. Uma gestão mais participativa, colaborativa, e a tecnologia vai ser o meio para isso. Já tem um software nos Estados Unidos que você consegue fazer um holograma da sua presença virtual. Eu faço um holograma de você como se estivesse conversando numa sala de reunião virtual. Olha que loucura. É bem bacana isso. Então, esse é o mundo pessoas pós-pandemia. Opa. Gestão de pessoas, agora o que fazer na prática, tá bem? Isso aqui é para nós, como empresários, como empreendedores, como executivos. O RH não é custo, galera. Se o seu RH, você vê ele como uma folha de pagamento, misericórdia. Alguém aqui falou, né, que pessoas é tudo numa empresa. Pessoas é tudo. Então, se o seu RH não é tão valorizado, valorize e ensine o seu RH a ser estratégico. Eu tenho no meu Google Drive uma palestra que eu dei para 50 RHs no mercado imobiliário de imóveis em Arapongas, e qualquer coisa eu posso passar esse PDF, como ter um RH estratégico. RH é vida, é gente. Então, é valorizar, tornar o seu RH estratégico. Reveja o seu modelo de avaliação e participação nos resultados. Quanto mais as pessoas participarem do resultado, mais engajadas elas vão estar. Eu vou trabalhar para o meu PLR, eu vou gastar menos pensando no meu PLR, eu vou gastar menos pensando no meu sistema de meritocracia. Eu quero ganhar, você vai ganhar. Então, envolva as pessoas. Gente, isso é tão legal. A Integrada tem isso muito forte, né? Eles iam vir aqui hoje, não conseguiram vir, porque eles tinham um evento com o CEPAR, mas o porteiro sabe cuidar da luz. O porteiro sabe do impacto do trabalho dele dentro do PLR da empresa, de mais de 2.000 funcionários. O porteiro sabe. Isso é muito bacana. Adapte um modelo de comunicação usando tecnologia e ferramentas para ter validações on e off. E invista numa adaptação dos seus ambientes de trabalho, não é verdade? Aquele home office que fica correndo, cachorro, gato, tem que melhorar a internet, tem que ter uma boa webcam, tem que ter um bom espaço, tem que ter uma boa ergonomia, por favor. Eu acho que, já que vai ser uma extensão da empresa, vamos cuidar desse ambiente das pessoas, tudo bem? Isso é bem importante. Gente, vocês só perguntam na hora do André, né? Tudo bem, ninguém tem alguma pergunta? Aí, Thiago, não estou gerando valor, Thiago. Agora vamos pensar na economia para o ano que vem. Isso aqui eu peguei do relatório Focus do Banco Central dessa semana, fechou? Perdão, semana passada. Eu fiz isso aqui domingo para vocês.
Então, vamos olhar para... Deixa eu dar mais notícia então, né, André? Vamos olhar a economia num cenário negativo. A inflação está alta. Isso é o que mais preocupa o nosso bolso, não é verdade? Porque R$100 hoje, daqui 12 meses vai ser 100 menos 6,88. O brasileiro não percebe isso. Mas a inflação, ela acaba comendo o seu resultado. 2, desemprego, né? Era 12 milhões, está 14, era 11, tá absurdo. Tem muita gente não movimentando a economia, vivendo de programas assistenciais, tem muita gente que não quer trabalhar. Eu frequento favelas, ontem eu estava lá, favela mais perigosa de Londrina, né? Monte Cristo e Santa Fé. Eu tenho um trabalho social com a minha igreja lá, e tem gente que não quer trabalhar, galera. Eu posso conseguir emprego, mas o cara não quer trabalhar não, irmão. Ah, não quer mesmo? Pra quê? Né? Tem várias bolsas, tem assistência, né? E vocês não têm noção, né? Tem uma família que a gente cuida, que tem umas 10 a 12 pessoas. A renda que entra naquela casa não passa de R$1.500. E tem umas 12 pessoas lá dentro. E eles vivem. Óbvio, a gente tá sexta. Então, os R$700 faz uma loucura numa favela. É tenso isso, tá bem? Conflito de poderes. A gente não ganha nada com essas brigas de governo, não é verdade? Só atrapalha a decisão. Porque se tivesse uma unanimidade, o planejamento tributário, a reforma tributária, reforma administrativa, reforma previdenciária, já tinha ido no primeiro e segundo ano. Como não existe uma unidade, uma voz de comando, porque eu não quero falar que você mudou a história do Brasil, então eu não vou votar a seu favor nas emendas, a gente perde muita grana por isso, tá bem? O Brasil atrasa muito por isso. O dólar está muito alto e vai terminar assim o ano que vem, tá bem? Muito provável. Então, tua precificação aí. PIB 2021, expectativa de terminar em 5,3, o ano que vem volta aquele normal. Por quê? Tudo que é comparado frente a uma base ruim, ele é alta. Comparar um ano de pandemia com um ano de recuperação, é óbvio que vai estar mais alto. Mas o ano que vem volta uma normalidade se nada ocorrer, papapá, né? 2%. E eu falei isso hoje, dívida pública está muito, muito alta. Então, mas qual é o impacto da dívida pública na minha vida? O que o André acabou de mostrar. Por que a gente paga tanto imposto no Brasil? Porque a dívida, manter Brasília, manter federal, municipal, estadual, é muito pesado. Então, é isso o impacto no nosso bolso, né? Isso impacta a nossa vida. Agora, mesmo num cenário de crise, sempre oportunidades. Lembra de Kotler, marketing, né? 15 anos atrás. Vamos lembrar disso? Aonde existe uma ameaça, se você garimpar ali, existe oportunidades. Vocês são varejo, distribuição, se não me engano, né? Vende direto para a loja? Ou vende direto para a loja? Tequinho até Belo Grande. Brasil todo? Não, 75 municípios, norte e nordeste. Ah, entendi. O que acontece? O pessoal chegou, na pandemia, chegou muito perto do varejo, o distribuidor, né? Para ter uma previsão de vendas melhor, porque não sabia se ia fechar, se ia abrir. A pandemia gerou uma oportunidade de conexão. A Ambev passou por isso, a indústria cervejeira passou por isso. Eu não sabia se você ia puxar cerveja ou não. O que fez? Pulou o distribuidor e foi direto na ponta. Então, toda crise gera oportunidade. Vamos ver as oportunidades? Eu vou mostrar umas coisas bem interessantes para vocês agora. As principais oportunidades. O mercado de trabalho vai entrar em recuperação, né? Vai ter aquele sentimento pós-pandemia, todo mundo vacinado, vamos voltar a ter vida. Isso é emocional também. Pressão do mercado pelas reformas do governo, tem várias reformas lá, várias PECs. Retomada da economia em vários segmentos. Existe uma demanda latente, só para você ter uma ideia, falta imóvel Londrina, Curitiba, Maringá e São Paulo, tá bem? Falta imóvel, dependendo da faixa. Falta imóvel. O meu cliente, ele vendeu 250 apartamentos num período, antes da subida da matéria-prima. Aí a Caixa liberou 30 milhões para ele fazer o prédio. Ele foi nos 70 clientes, que é os 30% que a Caixa libera, né, para poder colocar o empréstimo, ele cancelou tudo. Como assim? Ele cancelou. Você quer pagar um novo preço? Quer, não quer? Então tá bom, vai entrar outro no lugar. E vendeu. Olha a negociação louca que ele fez, para poder não perder na margem, no spread. Então, existe uma demanda latente gigante. Meu amigo aí do agronegócio, está todo mundo atrasando as entregas. Por quê? Porque o agronegócio, construção civil, mercado financeiro, saúde, né? A gente atende a Induslab, que distribui medicamentos genéticos. Pô, ele está faturando horrores, não está dando conta. Então, assim, o mercado está crescendo.
forte influência de commodities movimentando toda a cadeia do agronegócio. Startups é uma oportunidade de integrar o seu negócio. Você não precisa comprar uma startup, você pode colocar uma startup dentro do seu core business. Ah, eu sou exato de contabilidade, eu vou comprar uma startup? Não, mas você coloca uma startup de contabilidade dentro do seu negócio para pivotar projetos. Qualquer um pode ser sócio de uma startup hoje. Né? Londrina, eu faço para Red Foods, não sou ativo também, mas tem uma porrada de startups de inovação, não é verdade? Novos serviços baseados em Design Thinking, então uma nova criação, um novo layout, um novo modelo, é uma tendência natural. Mudanças no varejo e no comércio, imagina, né? Shopping, vender por carro, passar no drive-thru e comprar, WhatsApp, cara, nunca mais vai deixar de vender dessas formas. Então, imagina, né? E se vem uma outra crise, fecha o mercado, então está todo mundo preparado para ter novos canais e novos modelos de venda. Gente, vendedor nunca me procurava, eu recebo mensagem todo dia, vem comprar roupa, vem comprar sapato, vem no shopping, né? O cara ficava com a barriga no balcão, né? Só esperando o cliente ir. A pandemia fez o povo se mexer. Então, vão ter mudanças. Não é só o e-commerce, galera. Aqui é o Omnichannel, é a galera trabalhando vários canais, né? Ah tá, enquanto a canais, no YouTube da Ideia, você vai ver uma live lá de canais de vendas e uma API 18, 11 online, que a gente conhece, e mais 7 ou 8, 11 offline e o restante online. 18 canais de vendas, olha que loucura! Essa semana eu peguei uma empresa tradicional do agro e falei, cara, deixa eu montar o teu televendas. Você tem 3 lojas de marca, deixa eu vender para você. Mesmo que você não queira correr o risco, eu ganho só no variável que eu vou te trazer. Por quê? É um canal antigo, mas o cara não usa. Então, canal de venda é isso. Você hoje está faturando quanto pelo WhatsApp Marketing? 0. Implementa, coloca o carrinho de combo dentro do seu WhatsApp e começa a vender. Daqui a um tempo, quando vai falar, puta, estou vendendo 100 mil por mês, daqui a pouco, daqui a um ano, 1 milhão. Esse é o poder dos canais. Só que tem que ficar uma coisa muito clara, tá bem? Canal tem que ter dono. Ah, se a gente tiver uma loja no shopping, não tiver um bom gerente, vai dar M. Canal tem que ter dono. Tem que ter dono. Uma coisa, isso aqui é legal, tá? É mais para você contextualizar. Os melhores negócios da Terra nasceram na crise. Você já teve ouvido falar nisso? Mas a IBM nasceu perto, depois da crise de 29, né, que foi a pior crise de todas da história. A Nescafé, 1929, não foi só a Grande Depressão Americana, havia a crise do café, Londrina, né, no começo da nossa história na cidade, sendo o Brasil na época um dos maiores produtores de cafés do mundo, com excesso de grãos. Uma comitiva oficial brasileira foi à Suíça conversar com a Nestlé para buscar uma solução. Após muita pesquisa surgiu um café solúvel, cacique, etc. Entendeu? Olha que incrível. Comprar nesse café, pessoal. Oi? Vamos comprar nesse café. Aproveita a propaganda. Ó, Airbnb surgiu naquela crise, né, dos Estados Unidos, aquela crise imobiliária. No pior momento da bolha imobiliária saiu a maior empresa e o homem do mundo. Uber é outro exemplo, né, da economia compartilhada, que nasceu em 2009 na cidade de São Francisco. Então assim, cara, o momento é agora. Vocês têm que ficar conectado com essas coisas. O momento é hoje, o momento é agora. Você tem que ter uma área tecnológica, você tem que ter uma área de inteligência para trabalhar isso. Michael, quais são os negócios em alta nesse momento? Bate o martelo. E-commerce de informática, games para celular, comércio de wearables. Gente, isso aqui monitora a minha vida, tá bem? 24 horas por dia. Se eu for pedalar, se eu for nadar, se eu cair, a minha esposa recebe uma ligação sabendo que eu estou em algum lugar, né, longe de casa. Eu acordo, eu durmo, eu nado 100%. Eu amo, vai ter roupas vestíveis, que vai medir a temperatura do seu corpo, vai avisar o seu médico. Olha, o coração chegou a 180, liga para o teu médico. Normal. Esse comércio de wearables vestíveis vai crescer muito. Clube de assinatura cresceu 32% no ano passado. Eu sou cliente da Empíricos. A Empíricos já vendeu mais de 2 bilhões de assinatura de mercado de ações. Sabe o que é 2 bilhões? É muita grana. Mercado de assinatura. Tudo vai ser assinatura. Eu tô querendo, hoje à noite eu vou chegar em casa e falar, amor, eu não vou comprar mais celular para você. Vamos pagar R$199 na Samsung, na parceria com a Porto Seguro. R$199, para que eu vou ter celular? Vai ter um desapego dos ativos, percebe?
Carro já é por assinatura, caminhão já é por assinatura, vinho é por assinatura, livro é por assinatura. Deus abençoe, esse aqui vai ser o maior mercado que existe, galera. É um mercado gigante esse aqui. Venda de produtos vegetarianos e veganos, autocuidado e saúde mental, mercados fortes, tendências, negócios imobiliários, venda de cosméticos naturais e artesanais, serviço de locação de carro. Aqui, ó, a 3 quadras daqui tem uma locadora londrinense que tem 700 carros. Eles só alugam, tipo, Mercedes, BMW, carro de 150, 200 mil para executivo em São Paulo. Mais de 600 carros, uma empresa londrinense. Só que é o seguinte, André, o serviço dele é diferenciado. Você não vai buscar o carro no locador, ele entrega na porta do seu prédio e leva a chave na tua sala. Uma empresa londrinense faz esse serviço. É incrível. Está crescendo demais. Então, a pergunta do milhão, Marcelo, quem que vai vencer esse negócio aqui de carro, né? As montadoras ou as locadoras de carro? Porque a montadora também vai oferecer carro por assinatura. Hoje, a parcela do meu Nissan Kicks, ela é mais cara do empréstimo que eu fiz lá atrás do que a assinatura do carro. Você acredita? Que eu comprei e não tinha na época. Hoje tem. Então, presta atenção. Desapego a ativos, pega o dinheiro que você gastava com ativo, investe em ações, fica rico e vive assinatura. É óbvio que é um padrão mental, as pessoas gostam de pôr a mão, né? Eu gosto de terra, eu gosto de ter ativos, faz parte, mas é um mix aí. Serviço de TI, delivery de comida, e havia uma empresa hoje que ela faz embalagens para comida, a Nicopel, eles iam vir aqui hoje, conseguiu vir, mas sabe, cada embalagem linda, né? Para churrasco na caixa, eles que fazem. Infoprodutos é o seu conhecimento sendo monetizado, aumento de compras locais, eventos virtuais e o trabalho remoto. Então, agora a pergunta, né? O que fazer com tudo isso? Se o mercado está tendo essa tendência, gente, esse material a gente disponibiliza para vocês também. O André só me ajuda com a Ju a identificar quem são todo mundo aí, que a gente manda por e-mail de vocês. O e-mail dele, fiquem tranquilos quanto a isso. Peço perdão por ter falado isso mais. Agora, o que fazer com tudo isso? Implementar um modelo estratégico, consolidar a sua empresa para aproveitar as oportunidades, monetizar e gerar uma visão nesse mundo pós-pandemia. Uma rede europeia de roupas muito rica, André, em março do ano passado, percebendo o fechamento das portas, pegou o lucro que ela tinha, pegou parte do negócio e comprou uma loja virtual que ela não tinha. Acabou. Então, ela era só offline, foi lá e comprou uma rede virtual. Manteve o off e comprou um. Amém, galera? O importante é você ter uma área de inteligência para pensar na sua empresa. Agora, Michael, existe uma porrada de modelo de planejamento? Sim. Eu sou da época das antigas, né? Desde a época tradicional do planejamento, né? Mas o que eu mais gosto, está dando mais certo, é o OKR, que é um framework, é um modelo de objetivos e indicadores de chave de resultado, em que o meu time faz com o seu time o planejamento empresarial. Por quê? Eu não falei que no começo a gente não tem tempo, né? O que a gente faz? A gente senta com o seu time e faz o planejamento. E você, como empresário, só pega o BI e o resultado das ações. Você dá o norte, esse norte tá bom, é chamado 30% estratégico, 70% é tático, é com a sua equipe. Definiu isso, a gente implementa, a gente monitora, a gente acompanha e te entrega isso pronto no BI. Pode ser o Power BI, pode ser o BI da sua empresa, esposa. O lance é tirar os projetos da cabeça, tirar da gaveta e monetizar com isso daí. Sabe qual que é a energia do seu time para fazer isso? Uma vez por semana, de 2 a 3 horinhas. Só. Não é um tempo surreal que vai te desgastar, entendeu? Para você ter resultados. Então eu já dei um exemplo disso, né? Aí o que é legal, né? Que a gente consegue medir o ROI disso daí, entendeu? Qual que é o retorno que você vai ter disso? Eu vou executar os projetos, eu vou aumentar a execução, eu vou atingir as minhas metas, eu vou atingir meus objetivos, eu vou lançar novos produtos, eu vou acompanhar a tendência, eu vou minimizar o risco, eu vou expandir o meu business. Tudo isso você consegue medir nesse modelo, tá bem? E aí, óbvio, depois a gente vai passar para vocês, tá aí os nossos contatos. E agora rapidinho, para liberar vocês para a gente ter um tempo de network, né?